já escutei muitas vezes, que não tem estrutura e material para realizar na clínica e precisa encaminhar. Então, o que mais precisa para uma colheita de líquor acontecer é um técnico treinado, ou seja, um médico veterinário que conheça e saiba executar a técnica. E realmente tem que ter um treinamento muito adequado, porque é uma coleta que envolve risco de vida. Porque, principalmente lá na região da cisterna magna, se a colheita for realizada de forma incorreta e houver punção lá da medula, da região do bulbo, pode haver parada respiratória e o paciente não voltar a respirar, tá? Na minha experiência, isso nunca aconteceu e, apesar de dar muito medo, justamente por causa disso, se a gente seguir a técnica de forma adequada e treinar em cadáver, né? No meu treinamento, quando eu estava na residência, eu fazia a colheita do líquor em todos os pacientes que eu fazia eutanásia. E aí eu consegui adquirir bastante segurança, porque se você coletar num cadáver que não está mais fresco, não acabou de virar óbito, já não vem mais o líquor. Você pode até treinar a localização e tal, isso é possível. Mas eu treinei assim e isso me deu muita segurança. Mas, lógico, tinha professor lá do lado me ajudando, com muito mais experiência. Então, é uma coisa que a gente pode, sim, adquirir habilidade e experiência. Mas, antes da prática, a gente tem que saber a teoria e é muito importante alguns pontos que eu vou comentar aqui com vocês hoje. Tá? Então, o que a gente precisa para coletar o líquido? Idealmente, uma agulha espinhal, que é essa agulha que tem um mandril, tá? E por que isso, gente? Na hora que a gente introduz a agulha, se ficar alguma estrutura no interior do mandril, ela vai obstruir. E aí não vem líquor não porque você não está no espaço, mas sim porque obstrui, tá? Na minha realidade, a gente não tem como ter agulha espinhal para todos os casos, tá? Então, a gente usa muito catéter e dá muito certo. Como que a gente faz, então? A gente faz a punção só com o mandril do catéter. Você tira a parte de plástico, joga fora, tira a bundinha aqui do catéter e joga fora. E entra só com o mandril, tá? Por que o catéter e não a agulha? Tá? A agulha hipodérmica, ela tem um bisel mais longo. Então, ela acaba sendo mais traumática do que o catéter, que o bisel é curto. Tá? Então, imaginem esse bisel aqui entrando lá no canal medular e atravessando as meninges. Essa pontinha tem que entrar menos no espaço onde a gente vai coletar o líquor, que é lá entre a aracnoide e a pneumáter, do que a agulha, que teria que entrar toda essa pontona aqui, entende? Então, é um método que a gente adaptou na maioria dos locais aqui no Brasil de escolas de veterinária é usado o catéter, porque essa agulha aqui é bem mais cara e não está sempre disponível, mas é seguro, está descrita, essa técnica não é coisa da minha cabeça, né? E a gente usa sempre assim, sem problemas, tá? De obstruir o catéter, olha, pouquíssimas vezes isso me aconteceu, num animal maior, às vezes é um pouco mais difícil. Em geral, a gente usa o catéter 22 ou 20 para animais bem pequenos, até 3, 4 quilos, para gatos. Usar o catéter 22, ou eu falei 20, né? É o 22 ou o 24, tá? O azulzinho é o 22, 24 é o amarelo. Com o 24 eu não tenho boas experiências. Mesmo em gato eu costumo usar o 22, porque o 24 é muito pequena o calibre dele e acaba não vindo líquor, não porque você não está no espaço. E aí aumenta o número de punções. Então o ideal é que se faça o menor número de punções possíveis, né? Para que o trauma seja mínimo. Tá? Então, gente, material e estrutura não é um pré-requisito difícil de se atender para fazer uma colheita de líquor. O mais difícil é ter, de fato, um técnico treinado. Tá? Então, onde que a gente pode coletar o líquido? Basicamente, são 2 locais de punção. Tá? A punção lombar, ela não é tão utilizada pela dificuldade da técnica, mas ela é utilizada também. E a punção na cisterna magna, que é a cerebelo medular. Tá? Então, é exatamente entre o hospital e a primeira vértebra cervical. Tá? Então, atlanto-occipital é o local de punção. Tá? Espaço atlanto-occipital. Então, quando que essa técnica é utilizada? Algumas literaturas trazem que quando a doença é mais cranial, ou seja, a doença encefálica,
A punção Atlanta-Hospital, ela tende a trazer um diagnóstico mais assertivo, né? Outras literaturas dizem que tanto faz, que é o mesmo líquor que está aqui ou que está lá na região lombar, e que você pode coletar em qualquer um dos lugares que o diagnóstico será realizado. Tá? Existem algumas diferenças de valor de referência para coleta em punção lombar e em punção hospital e em punção lombar. Tá? Eu vou deixar um PDF junto lá para vocês baixarem só com valores de referência do líquido. Tá? E a gente vai discutir em vários pontos das próximas aulas também os aspectos de interpretação e valores de referência. Tá? Então, como eu estava explicando, onde coletar, qual o local de punção, varia conforme a literatura. Tá? Eu uso bem mais a punção Atlanta-Hospital, porque a grande maioria dos nossos pacientes são de pequeníssimo porte, né? De cão de maior porte, acho que eu coloquei uns 10 na vida, e cães de pequeno porte, 30, 40, 50, já perdi as contas, mas cães de pequeno porte é muito maior a nossa rotina, né? Então, a assertividade do espaço Atlanta-Hospital é maior, porque a punção lombar ela acaba sendo um pouco mais difícil, principalmente no paciente pequeno. O paciente grande é mais fácil de você conseguir a amostra. Às vezes você até consegue entrar no espaço, tá lá bonitinho, só que vem muito pouco material, tá? Porque tem pouco líquor ali mesmo pelo tamanho do paciente. Então depende muito do tamanho do paciente para a gente ter eficácia nessa técnica, tá? Eu já vou explicar com mais detalhes como que se faz a punção Atlanta-Hospital, só para diferenciar as duas. Uma é cranial, na região do forame magno, no Atlanta-Hospital, entre a primeira vértebra cervical e o osso occipital, a extremidade caudal do hospital. E a técnica lombar, ela é realizada, logicamente, na região lombar, entre a vértebra L4, cadê minha marcação aqui? L4 e L5, e entre L5 e L6, tá? A gente entra lateralmente ao processo espinhoso entre as duas vértebras em direção ao processo articular. Tá? Então é uma técnica um pouco mais difícil, principalmente em animais pequenos e mais obesos, mas é possível sim de se realizar. Quanto coletar, gente? Essa é outra dúvida, tá? Que eu já tive bastante, o quanto a gente precisa coletar, o quanto a gente pode coletar, tá? Então, o volume recomendado de coleta é de aproximadamente 1 ml para cada 5 quilos, ou 0,2 ml por quilo, sem risco de comprometer a pressão intracraniana. Então, é ideal que vocês façam esse cálculo antes, quando for coletar, para não exceder o volume e também para não pegar um volume muito pequeno, porque daí a gente judia do patologista clínico lá no laboratório, né? Eu já coletei animal de 1 quilo que, tipo, não tinha como coletar mais e realmente dificulta a vida de quem vai processar a amostra, né? Mas a gente tem que respeitar isso aqui, tá? Não pode coletar mais, porque tem risco, principalmente, de herniação do cerebelo, que eu comentei com vocês lá no primeiro momento desse módulo, que o aumento da pressão intracraniana favorece a herniação do cerebelo, bem como a coleta de líquor excedente, de volume maior do que se deve coletar. Pode ocorrer herniação do cerebelo, que vai ser, infelizmente, fatal. Outro ponto na colheita, gente, eu costumo utilizar 3 tubos de vidro, tá? Não é recomendado usar o tubo sem anticoagulante, aquele com ativador de coágulo. Aquele tubo vermelho que a gente usa para coleta de sangue clássica, ele tem ativador de formação de coágulo. Então, para coleta de líquido não é recomendado, tá? O outro tubo que tem um gel para separar o soro das hemácias, que também é um tubo sem anticoagulante, geralmente ele tem tampa ou meio amarelo escuro ou laranja, ele não deve ser utilizado também. Então, o ideal é usar tubo de vidro estéril. Tá? Isso também é fácil de conseguir. Se vocês não têm laboratório dentro da clínica, conversar com um laboratório que você vai utilizar para processar a amostra, talvez pegar o material com eles, pegar os tubinhos com eles, tá? Sempre é bom ter em mãos um tubo com anticoagulante, com EDTA, tá? E de preferência tubos para menor volume. Esse tubo aqui é um tubo com EDTA para 1 ml, tá? Então não adianta a gente pegar um tubo com EDTA para 4 ml.
perto de 4. A mesma coisa que acontece lá no sangue, que ocorre diluição pela presença do EDTA, vai acontecer aqui com o líquor. Então é interessante também ter um tubo com menor volume. A gente conversou bastante sobre isso lá no primeiro módulo e também nos nossos casos clínicos, né? É muito prudente que a gente comece a usar esses tipos de tubo para melhorar a nossa interpretação dos resultados, né? Dá diferença. Então, a gente tem muitos pacientes pequenos, muitas vezes pacientes não colaborativos, que você não consegue uma amostra legal, tá? Por que é recomendado coletar em 3 tubos, gente? Quando a gente faz a punção, tem o plexo venoso que passa ali bem pertinho, lateralmente a vértebra, e se a gente funcionar um vaso ali, vai contaminar a amostra de forma iatrogênica, né? É um risco da técnica. Então, o primeiro ponto da técnica é a hora que você introduz a agulha. Se já vier sangue no canhão, na hora que você estiver passando ali o espaço subcutâneo, chegando lá próximo ao espaço onde a gente vai coletar o líquido, entre a aracnoide e a via mater, se vier sangue no canhão da agulha, a indicação é recomeçar a técnica, tá? Mas às vezes vem uma gotinha de sangue e já vem o líquor límpido. Isso já me aconteceu várias vezes. É por isso que a gente usa 3 tubos. Aí você descarta as primeiras gotas no primeiro tubo, esse tubo vai igual para o laboratório. Tem algumas análises bioquímicas que a presença de gotícula de sangue ali não vai fazer diferença. E às vezes não tem líquor suficiente para o laboratório terminar a análise. Então esse tubo vai identificado assim, ó. Esse aqui é uma coleta que a gente fez em um paciente e identifica tubo como 1, 2 e 3. Tá? Então, tubo número 1, o laboratório já vai saber que a chance daquele tubo número 1 ter interferência de maior número de eritrócitos, leucócitos, porque teve contaminação com sangue, em relação ao 2 e o 3 é maior. Tá? Esses 2 casos aqui, gente, foram os únicos 2 casos que eu peguei na minha vida de líquor hemorrágico. E nesse caso aqui, eu tirei a agulha e comecei tudo de novo, porque eu achei que eu tinha pego um vaso calibroso e que ia contaminar demais a amostra. E aí entrei de novo, mesma coisa. Sangue. Era líquor hemorrágico de fato. Então, a utilização desses 3 tubos nos faz ajudar o laboratório a nos dar essa informação se de fato aquilo é contaminação da coleta ou se é um líquor hemorrágico, que muda todo o desfecho de interpretação e, infelizmente, o desfecho do paciente, que são geralmente líquor hemorrágico que está associada com causas graves de doença neurológica, muitas vezes fatais. Tá? Então, esse vai ser um dos casos de desafio que vai estar lá para vocês no final desse módulo, que é um caso que o líquor era hemorrágico. Então, eu achei que eu tinha errado, pegado um vaso e comecei de novo e veio hemorrágico. Os 3 tubos, todo o líquor era hemorrágico. E na segunda vez que me aconteceu, eu já estava mais vacinada, mais segura de que a minha técnica estava correta, não tinha sido contaminação, que foi um outro caso que era sangue puro mesmo. Aqui ainda o líquor não coagulou, né? Esses tubos são todos sem anticoagulante, mas tem que ter um tubo em mãos com anticoagulante para que consiga fazer a contagem de células nucleadas e eritrócitos e o diferencial em lâmina. Se não tiver EBTA, vai coagular tudo e o laboratório não vai conseguir analisar essa lâmina. Tá? Então, além dessa técnica de usar os 3 tubos para a gente diferenciar se é um líquor hemorrágico ou se é acidente de coleta, é feita a centrifugação no laboratório durante o processamento da amostra. E se for sangue residual de técnica de coleta, os eritrócitos vão ficar no sobrenadante. Se for um líquor hemorrágico de fato, após a homogeneização, o líquor continua com coloração ou avermelhada, amarelada, laranjada, depende do que é esse pigmento, né? Então, é o que a gente chama de líquor xantocrômico, que ele está pigmentado ou por hemoglobina, ou por mioglobina, ou por bilirrubina, impregnação de bilirrubina, tá? Então, isso lá com análise físico-química a gente vai conseguir diferenciar. Mas o primeiro ponto geralmente quando é erro na coleta, quando é problema na coleta, de pegar um vasinho ali na transição da punção, no tubo 1 vai ter mais sangue, 2 e 3 já fica sem nada, tá? Mas, quando você introduziu e veio muito sangue no canhão, tem que interromper e começar tudo de novo, tá? Mas se você tiver certeza que está no espaço, aí pode ser um líquor hemorrágico, que é essa história que eu contei para vocês que me aconteceu, tá?
essas são as duas formas de a gente conseguir direcionar inicialmente essa nossa abordagem diagnóstica se é contaminação por hemorrágica. Porque se você interpretar um sangue de contaminação como parte do líquor, a gente vai chamar de doença onde não existe alteração, tá? Mas não vai vir um volume grande de sangue, você não vai fazer uma punção venosa lá no espaço, então vem uma contaminaçãozinha. Ou se você entrar no lugar errado, vai pegar o plexo venoso e vai vir sangue.